Especialização em Arte e Educação Intermediática Digital, EMAC UFG, 2015. Polo Uruaçu, aluno Rubio Dornelles de Bessa. Terceira versão do DICC TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Produção de vídeo para a professora Isabel Marques, orientadora de DCC TICC. Professora Isabel Marques apresenta a terceira versão de meu DICC TCC, com as alterações e considerações que a senhora disponibilizou no segundo vídeo de orientação. Eu sistematizei em forma de um texto para demonstrar melhor o trabalho e não esquecer as ponderações que a senhora deixou. Eu selecionei as 3 questões deixadas no texto, que são as seguintes. Primeira, em primeiro lugar, pensar o grande nó da questão do sistema público e privado, que é a formação de professores. Segunda, a questão do desempenho do professor diante das transformações radicais do advento das novas tecnologias nas vivências de espaço, corpo e meio, dentro e fora da escola. A terceira questão colocada refere-se ao fato de como exercer o diálogo e a mediação do professor para que esse se efetive. A performance, as novas mídias e a cultura digital na formação do professor. Bom, na tentativa de responder essas questões, eu vou fazer isso em 3 blocos e assim dar continuidade nas discussões e posteriormente readequar caso seja necessário, após as suas observações. A formação de professores deve ser pensada no contexto social em que se insere e na situação constante na transição e no ritmo acelerado, devido à nova configuração política e econômica do mundo. Castells, 1999. Houve mudanças significativas no modelo produtivo capitalista, com o advento das tecnologias, imprimindo o uso da tecnologia em diversos setores da nossa sociedade, inclusive na escola. A tecnologia condiciona as estruturas comunicativas no cenário da cultura digital. O audiovisual, que integra voz, imagem, som, movimento, texto, dados, convergindo para a formação de uma rede comunicativa mundial. A escola está inserida nesse contexto, e o professor é desafiado a participar deste processo inevitável e instigante. A escola e seus professores têm uma função social bem definida, e que comporta a formação cultural e cidadã, agora atualizada pela sociedade da informação. Essas mudanças promovidas pelo intenso contato com a tecnologia são percebidas no jeito de pensar e fazer a educação, assim como nas transformações no modo de trabalhar, comunicar e aprender, o que deveria se refletir na formação dos professores e nas práticas escolares. A primeira pergunta que a senhora colocou para a reflexão foi o problema da formação de professores, neste contexto da cultura digital. Segundo Faria e Toschi, 2013, a educação e a escola são consideradas práticas sociais, fazem parte da sociedade, nela interferem e dela também recebem influências. Por isso, as mudanças na sociedade provocadas pelas inovações tecnológicas e suas repercussões estão trazendo impactos no trabalho docente. Os sistemas de ensino de todo o mundo passam ou passaram recentemente por reformas em suas políticas educacionais. A sociedade pós-moderna e neoliberal, na qual a escola se insere, se encontra em crise e a profissão do professor é manifestamente desvalorizada. E este vê com desconfiança as promessas de um futuro promissor para a sua carreira. Os professores que comparam sua profissão em anos anteriores com a situação atual tendem a se sentirem desajustados por se sentirem em um ambiente bem diferente daquele que estavam acostumados a trabalharem e conforme a formação que tiveram em sua graduação, ou seja, na formação inicial. Esteve, em 1999, chama esse sentimento do grupo de professores que enfrentam as dificuldades da sociedade capitalista e estão inseridos no mundo cada dia mais tecnológico, de mal-estar docente, entendido nesse caso, segundo o autor, como um sentimento de desajuste face à mudança social. Enquanto professor de educação básica há 11 anos na rede pública do estado de Goiás, percebo essa mudança
que permeia a escola. A função social do professor tem sido relegada a uma triste situação, onde a maioria dos pais se afastou do acompanhamento da vida escolar de seus filhos, sob diversas justificativas, dentre elas o trabalho. Por parte da maioria dos alunos há também uma postura de falta de compromisso real com seus estudos. Ocorre nesse caso uma terceirização da educação desses jovens, onde os pais os deixam nas mãos da escola para que essa exerça totalmente o papel da formação e educação de seus filhos. O importante é manter os filhos dentro da escola, naquele horário estabelecido, sem muitas vezes exigir uma educação de qualidade para os mesmos. Além dos governantes não oferecerem condições adequadas de trabalho e ocorrer uma precarização das estruturas e equipamentos, não há de fato um incentivo, uma valorização do trabalho e da carreira do professor, culminando a cada ano em diminuição do número de professores que buscam atuar em outras funções, abandonando a educação. No bojo dessa discussão, eu destaco o papel do professor diante dessas mudanças, a reação da sociedade com o trabalho do professor e as formas de superar este mal-estar, dentre elas a formação docente. Segundo Esteves, em 1999, página 122, é preciso evitar o desajustamento e a desmoralização do professorado, pois um ensino de qualidade torna-se cada vez mais imprescindível. Houve um aumento nas exigências do trabalho docente, e não há como os professores recusarem essas mudanças, o que impõe a necessidade deles se integrar a essa nova dinâmica social e aos novos conteúdos do trabalho docente, dentre elas a informática, a internet e as redes sociais. Segundo Cunha, 2010, página 358, a vida imersa no universo digital necessita de intervenções educativas libertadoras para percebermos criticamente a existência do simbólico e suas representações no cardápio de nossas opções, para então agregá-los ou descartá-los, como autogovernança, cujas percepções e escolhas consistem numa prática dialógica e processual, ficcional e no reconhecimento identitário, histórico e cultural. A cultura digital, segundo Pierre Levy, confere a elas o status de revolução. A quarta é a revolução da comunicação humana, por ser mais preciso. As três primeiras seriam a invenção da escrita, do alfabeto e da imprensa. Para Castells, 1999, página 22, temos um novo sistema de comunicação, que fala cada vez mais uma língua universal e digital, tanto está promovendo a integração global da produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura, como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, mudando a vida e ao mesmo tempo sendo moldadas por ela. A nova cultura é a cara do mundo digital, líquida, mutante, mais participativa. A segunda questão colocada pela senhora é sobre o desempenho do professor diante dessas transformações radicais do advento das novas tecnologias, vivenciadas no espaço, corpo e meio, dentro e fora da escola. A respeito da formação de professores e o uso das mídias, é necessária uma formação específica e constitui também um enorme desafio. Calaça, 2013, ressalta que a utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, não se sustentam no mero caráter instrumental, nem no encantamento, nem no fascínio pelos equipamentos, pois a entende como comunicação, um processo em que os sujeitos interagem a partir de sua cultura, modificam-se uns aos outros e constroem conhecimento nas interações. Para a promoção efetiva dessa formação para o uso das mídias, Calaça 2013 defende o desenvolvimento de um olhar crítico do leitor em relação às mídias, ou seja, uma leitura crítica das mídias, tendo como aporte as mediações entre os processos educativo e comunicativo. Nesse repertório conceitual, defende que a leitura crítica das mídias se articule com a educação, informação, conhecimento, comunicação, tecnologia e mídia inseridas na sala de aula.
mas a formação de professores parece não acompanhar essas exigências, e os futuros professores acabam se formando conforme os velhos modelos. Ao chegarem para a realidade da sala de aula, experimentam um choque com este futuro, entre aspas, onde os alunos em fase escolar já nasceram imersos nessa cultura digital e exigem uma prática diferenciada nas aulas, bem diferente daquela de sua formação, onde havia uma imposição, um repasse, né, conteudista. Agora, com essas novas tecnologias, isso é alterado. Vejo como necessária a educação crítica em relação ao meio, à mídia e ao conteúdo, ao uso dessas novas tecnologias, pois o fato de nossos alunos possuírem mais conhecimento técnico, ou ao menos no primeiro momento, já que a maioria dos professores não são nascidos digitais, né? Aí nós temos um choque geracional, não deve assustar. A análise crítica do potencial e dos limites da cultura digital cabe a esse professor, que deve se comportar como mediador nessa relação pedagógica. Ao desenvolver a familiaridade com esse universo, ele inicia a capacitação para a reflexão sobre a cultura analógica e sua relação com a escola. Esta foi concebida em 1450, com a chegada do papel impresso. Podemos, do ponto de vista das tecnologias cognitivas, dizer que a atual escola é a escola impressa. Há uma cultura do papel. Tudo tem que ser impresso, guardado, arquivado. As novas mídias só como ferramentas ou meio para ensinar em sala de aula, ou como suporte pedagógico para construir outra vivência em sala de aula, novas possibilidades? É uma nova pergunta que nós nos fazemos com o advento dessas novas tecnologias. O modelo de produção escolar simula a cultura do papel impresso. Alguém produz um livro, distribui, ele é lido e absorvido sem alteração. O material didático é centralizado, fechado, repassado aos alunos, que têm que provar que o memorizaram. A cultura do papel impresso forma a cultura da escola, ou seja, somente uma reprodução sem uma postura crítica, somente repetir. O modelo da produção escolar centralizado dessa forma não demonstra, né, essas novas possibilidades que as tecnologias de comunicação nos trazem. A terceira questão que a senhora formulou para mim refere-se ao fato de como exercer esse diálogo. Como o professor deve mediar esse processo para que isso se torne realmente efetivo. Também trabalhar a questão da performance, as novas mídias e a cultura digital na formação do professor. Como que ele faria, né, para utilizar essas novas mídias dentro do seu trabalho docente? Primeiro eu vou conceituar o que é performance. Segundo Schachner, 2006, página 2, ele propõe que as performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo e contam histórias. Performances em arte, rituais ou vida cotidiana são comportamentos restaurados, comportamentos duas vezes experienciados, ações realizadas para as quais as pessoas treinam e ensaiam. Ou seja, ele está fazendo uma metáfora para dizer que o ato pedagógico também constitui-se numa performance, fazendo uma readequação ao meu trabalho aqui. Então a performance vista nesse sentido, de como absorver esse conteúdo digital, como trabalhar ele em sala de aula e como produzir conhecimento junto aos alunos. Isso seria a ideia de performance que eu estou compreendendo até agora. O meu tema problema, né, tem um título provisório: Cultura Digital e Educação, as performances culturais na escola e o papel do professor enquanto mediador do ato pedagógico crítico. Aí nós nos debruçamos nesse trabalho para desenvolver essa preocupação, né, que eu estou demonstrando. A mediação em sala de aula é promovida pelo professor, não o colocando numa perspectiva de super professor consciente e crítico, ou das narrativas redentoras, mas com o comprometimento necessário para imprimir a mudança social. Conforme vimos em Gustavo Fishman e Sandra Regina Salles, 2010,
ter esperanças de um futuro melhor e mais justo para nossas escolas e sociedade não é uma atitude problemática per si. Entretanto, noções de esperança que estruturem uma narrativa redentora, de heroísmo individual, do superprofessor, é uma esperança sem efeito. O exemplo de Nancy aponta para o conhecimento de nossas salas de aula. Deve oferecer não apenas uma análise teórica consistente, fundamentada por ideais críticos de justiça e democracia, mas também valorizar concretamente e reconhecer a importância das experiências vividas por nossos alunos, inclusive quando as suas esperanças são o resultado das contradições do próprio sistema que gostaríamos de mudar. Ou seja, nesse trecho, o autor está evidenciando a história de vida dos alunos, a intermediação que o professor faz para passar seu conhecimento, uma valorização desse espaço fora da escola, o que ele traz de conhecimento para dentro da escola e o que esse professor pode fazer utilizando essas novas mídias como uma ferramenta, porque isso não substitui também o professor. Nesse caso demonstrado aqui pela Nancy, nesse texto referenciado aqui, ela é uma professora que sonha em mudar tudo, em conseguir resolver tudo, mas fica frustrada por não conseguir os seus objetivos. Aí há um seminário em sala de aula, onde o professor está demonstrando junto com a turma, né, por meio de seminário, a experiência que cada um teve durante um estágio. E aí ela sai a campo durante seu estágio para tentar colocar essas teorias em prática e ver que na verdade não é nada disso. Então é bem o assunto que nós estamos trabalhando aqui, né? Uma coisa é a formação teórica e outra é a prática, porque a realidade que nós temos é salas de aula com 35, 40, 45 alunos, com diversas formações culturais, com diversos valores, ou nenhum deles, em alguns casos, e o professor tendo que fazer essa mediação e tendo que ensinar e tendo que ter boas notas ainda por cima. Uma cultura meramente estatística de resultados, focada nos resultados, e não numa formação cidadã de verdade. Que, aliás, não importa muito a certos governantes. Então, esse super professor é uma caricatura que não tem como se realizar nesse novo contexto. Porque se o professor não fizer a diferença dentro da sala de aula, também essa nova tecnologia de nada vai adiantar para ele. Ela fica sendo só um verniz, vamos dizer assim, né? Algo que chama atenção para mostrar para os pais, tem um laboratório de informática. Mas como isso é utilizado no dia a dia com os alunos? É a grande questão crítica que se coloca aqui. Somente para entupir horário, para preencher o horário de aula, o índice de absenteísmo é muito grande. Há muita falta de professores na escola por diversos motivos. Saúde, a questão da desvalorização profissional que eu disse no início. Então é preciso que seja repensado esse modelo educacional. E isso está sendo feito, né? Há tentativas de rearticular tudo isso. Por isso a minha preocupação de trabalhar com a questão da formação dos professores, especificamente utilizando essas novas mídias. Bem, agora eu vou falar sobre a formação de professores e um item que eu pretendo colocar na metodologia desse trabalho. Eu pretendo fazer um estudo de caso e vou relatar agora uma experiência que eu tenho no conceito H. É uma metodologia inovadora de especialização em inovação em mídias interativas que acontece na UFG. Além de ser professor da rede pública estadual há 11 anos, eu atuo há 1 ano como tutor na especialização em inovação em mídias interativas, sob a coordenação do professor Cleomar Rocha. As turmas são mistas, com 30 alunos inicialmente, sendo 15 vagas reservadas a professores de educação básica, no ato da seleção, e 15 para alunos da comunidade em geral. Consiste em uma modalidade de formação que utiliza educação à distância, EAD. E pretendo utilizar isso aqui, né, como eu estou dizendo, como um estudo de caso no meu trabalho, nesse trabalho de conclusão de curso.
Sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, vou fazer uma diferença aqui entre o AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, e o conceito H, que significa ambiente de gestão da aprendizagem, AGA ou H. Sobre o conceito H e essa diferenciação, Cavalcante e Rocha, 2013, assim o definem. As atividades em ambientes virtuais de aprendizagem têm se tornado, por assim dizer, atividades isoladas em rede, visto que as salas em quaisquer plataformas de ensino têm sido usadas como ambientes dotados de uma série de serviços, como estratégia de autossuficiência. Em outros termos, estão isolados na internet. Os alunos e os professores, também chamados de tutores ou orientadores, restringem suas ações aos ambientes, AVA, ambiente virtual de aprendizagem, e suas possibilidades. Todas as atividades de postagem, de fórum, sala de bate-papo, mensagem instantânea ou não, enfim, as atividades estão definidas e delimitadas no espaço do AVA, sendo que quaisquer tentativas de se utilizar recursos externos não apenas não são incentivadas, mas são desaconselhadas ou mesmo impedidas. Cria-se uma microestrutura isolada no grande universo da informação, que é a internet. Ou seja, o que acontece com o ambiente virtual de aprendizagem? Recria-se virtualmente uma sala de aula. Todos os erros que eu tenho apontado no início do trabalho, eles se repetem nesse ambiente virtual. Ou seja, o conteúdo está disponibilizado como se fosse aquele livro didático que eu cito lá no início, a sala cheia, tudo ali pronto para o aluno somente reproduzir e não criar, né, como deveria ser. Ocorre, contudo, que tais serviços não apresentam desenvoltura igual ou superior à ferramenta de mesmas funções tidas gratuitamente na internet e que são usadas mundialmente. Outro ponto a considerar é que os serviços oferecidos nos AVA são de uso restrito, podendo configurar, por exemplo, uma pequena comunidade, mas estando impossibilitada de estabelecer laços ou elos com outras comunidades, pela restrição do acesso, ou seja, só tem acesso a esse AVA quem é matriculado, tem um login e senha. Somente alunos e professores daqueles cursos frequentam esse ambiente. A visibilidade é mínima e os contatos são restritos àquele grupo. Ou seja, a interação é restrita àquela sala, àquele ambiente. Em contrapartida, eu vou definir agora o conceito H, ambiente de gestão de aprendizagem. É assim definido por Cavalcante e Rocha, 2013, página 190. O conceito H, tornado método em sua aplicação, é uma alternativa em relação ao AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, na implementação de curso na modalidade à distância. Seu diferencial está na maior autonomia do aluno, bem como na construção e manutenção da concepção de rede, ao longo e depois do curso, sendo seus resultados de maior impacto, visto não estarem confinados em um ambiente fechado. Ou seja, pelo conceito H, a internet toda é o local de estudo. Pressupõe uma aprendizagem de valor agregado à vida, com todos os vínculos possíveis, com a prática contemporânea de comunicação, ou seja, a interação, a troca e formação de conhecimento. Seus recursos já estão disponíveis e são os mais usados na rede, permitindo ao aluno que dê continuidade aos projetos de disseminação do conhecimento e socialização do aprendizado. Isso aqui é uma especialização lato sensu, como eu disse, para turmas mistas, que serve para a formação de professores e comunidade em geral. Lógico que isso aí traz algumas dificuldades, né? Eu vou relatar o que ocorre no caso. De início, para o corpo docente, pois o método reivindica que o saber não há saber completo. Quebra-se de início o ideal de professor que sabe tudo e que irá transferir o que sabe ao aluno. Nesse método H, o professor é um mediador, orientador do aluno em suas próprias descobertas, em suas próprias conquistas. Ou seja, nada é dado de mão beijada para ele. O professor não disponibiliza o texto, não disponibiliza o material.
ele ajuda, ele auxilia, ele dá dicas, ele propicia uma troca, mas não entregando na mão do aluno. O aluno tem que conquistar, o aluno tem que fazer. O professor sugere, aponta, mas não define ou determina. O aprendizado faz-se pelo aluno. Em síntese, o professor é também um aprendiz, disposto a novas descobertas. Eu posso dizer isso com propriedade, porque já tenho 1 ano trabalhando como tutor, e o que nós percebemos é isso. Nós temos alunos que já têm uma expertise com o uso das tecnologias e outros não. E o legal disso é que eles usam várias mídias para se integrarem. Então nós já utilizamos o Voxer, o Telegram, o WhatsApp, a Wikipedia, outros, os blogs também, ou seja, dando um dinamismo necessário à educação. Podemos fazer reuniões síncronas e assíncronas. As reuniões síncronas são mais difíceis porque muitos deles trabalham e fica difícil concentrar todos eles no mesmo momento para discutir. Mas o legal dessa especialização, né, que eu penso ser importante para a formação do professor aqui no caso, né, que é meu trabalho, é incentivar a produção de conhecimento, a troca desse conhecimento. E ao fazerem isso, é colocado uma situação problema, usado o método PBL, né, Problem Based Learning, a aprendizagem baseada em problema, e o aluno tem que correr atrás para solucionar esse problema. É feito todo um esboço, né, com os objetivos gerais específicos, e eles correm atrás e constroem o conhecimento. Então ele não apenas reproduz. Bom, isso é um sonho distante, né? Se a escola de ensino médio, a escola de educação básica, pudesse utilizar esse método, mas para isso nós teríamos que ter uma nova visão por parte de alunos e professores, porque isso exige um trabalho colaborativo e nem sempre todo mundo está disposto a colaborar. É a famosa interdisciplinaridade, que nem sempre é possível, nem mesmo entre os próprios professores. Se fecham como ostras em suas experiências, não trocam os saberes por diversos motivos, porque eles vão ver nisso mais um problema, mais uma chateação, mais uma cobrança desnecessária, e fica evidente também que o próprio aluno ele está adestrado, né, a apenas repetir, ganha uma nota, não se preocupa muitas vezes nem com o resultado dessa avaliação que foi feita, não estuda em casa, frequenta a escola. Ele não estuda, né, ele frequenta. Então haveria uma necessidade de modificar também todo o cenário educacional. Para a formação do professor, eu considero isso como extremamente relevante. No caso aqui da cultura digital, o uso dessas novas mídias, inclusive das redes sociais, o próprio Facebook, o Twitter, como elementos de comunicação, muitas vezes não são bem aceitos, porque, como disse lá no início, os professores não são nativos digitais. E muitos deles, né, repelem com veemência utilizar esse tipo de instrumento para educação. Uns por não conhecerem, outros por mera indisposição mesmo, porque também já está acostumado a apenas reproduzir, sem muita efetividade nesse caso aí. Bom, para esse vídeo eu penso que tentei responder as indagações que o senhor colocou para mim, professor Isabel Marques. Agradeço imensamente a oportunidade de trabalhar e aprender. Deixo para a senhora assistir, fazer as ponderações, se for o caso, para o próximo vídeo. E tentar, né, construir uma metodologia, né, no caso que eu estudo de caso, para responder as questões que eu coloco bem no início deste trabalho. Bom, é isso. Deixo o meu obrigado e até a próxima orientação. Obrigado.